E no Brasil, São Paulo deverá ser o primeiro estado a iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19. O governador João Dória anunciou na tarde desta segunda-feira o programa de imunização com a Coronavac, que deverá começar no dia 25 de janeiro de 2021. Idosos com 60 ou mais, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas fazem parte do primeiro grupo a receber a primeira dose da injeção. Dória também anunciou 4 milhões de doses que serão vendidas para outras regiões do Brasil. Mas o relatório ainda deverá ser enviado pelo Instituto Butantan para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para que o órgão aprove o uso da vacina. Ontem, antes do anúncio do governador, nós conversamos aqui com o infectologista, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, a CBM, Renato Kifuri, e nós vamos recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, para poder detalhar mais sobre os pontos informados na coletiva pelo governo. Então, doutor, após essa longa introdução, bem-vindo novamente. Bom dia para o senhor. Oi, Lívia. Bom dia. Prazer falar com você, os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, doutor, como eu disse, ontem nós conversamos aqui sobre as expectativas para o plano de vacinação. Agora, com o anúncio feito, nós já podemos explorar bem os pontos que foram apresentados. Então, esse plano que foi apresentado em São Paulo tem 5 fases. Já o plano nacional tem 4 fases. Qual que é a análise técnica que o senhor faz do que foi apresentado ontem em coletiva aqui para o estado de São Paulo? Olha, Lívia, em relação aos grupos prioritários, eles são muito semelhantes, né? A diferença talvez maior seja em relação ao número de doses. No Brasil inteiro, nós vamos vacinar aos poucos vamos dizer, os mais idosos primeiros, e depois vamos baixando a idade até chegar aos acima de 60 anos. Numa região menor como São Paulo, talvez se consiga fazer isso em menos tempo, em menos semanas. Mas eles são muito semelhantes, porque o risco que foram atribuídos à idade, aos portadores de doença crônica, o risco atribuído à exposição como os profissionais da saúde, são mais ou menos os mesmos em todo o país. Então fica patente que, como estratégia inicial, não é de controle, de erradicação da doença, mas sim de evitar formas graves e morte. Acredito que ambos os grupos contemplam os principais indivíduos sob esse risco, sob essa ótica. Idosos, especialmente aqueles com mais de 80 anos, depois mais de 75, regredindo a faixa etária, e os profissionais da saúde, onde a gente precisa preservar a nossa rede de assistência, serão incluídos no primeiro momento. Aliás, muito alinhado, com pequenas diferenças, a maior parte dos países do mundo. Doutor, e no plano de São Paulo, o primeiro grupo deverá começar a vacinação no dia 25 de janeiro. E aí, seguindo progressivamente por etapas para os dias 8, 15 e 22 de fevereiro até o dia 1º de março. Então, doutor, essa pergunta que eu vou fazer agora pode ser a dúvida de muita gente, a minha dúvida também. Eu que tenho aqui uma idade próxima aos 30 anos nessa faixa etária. Então, só depois de todas essas etapas é que a população geral será vacinada? Olha, sem dúvida, esse escalonamento de idade visa, como eu falei, proteção do grupo prioritário. Eu só gosto de fazer um parêntese nessa tua fala também, Lívia, porque essa data marcada para começar 25 de janeiro, ela é sujeita à aprovação da vacina, ela é sujeita da Anvisa, dos dados primeiro serem apresentados, que ainda não foram para a Anvisa. A análise da Anvisa é necessária para que essa aprovação ocorra. Ela eventualmente pode solicitar mais dados, né, de informações para o fabricante, a visita da fábrica, que pode requerer também alguns outros detalhes. Então, o anúncio para 25 de janeiro, ele ainda é condicionado a todas essas etapas do licenciamento, que a vacina não está licenciada. Dito isso, a vacinação das outras populações de menor risco, como você, por exemplo, Lívia, ela deve acontecer num segundo momento. São justamente os adultos jovens que mais circulam, que mais estão no ambiente de trabalho, que mais usam transporte público. São ali, né, nessa população, onde a gente encontra a maior força da infecção. São eles que mais disseminam o vírus na comunidade, a despeito de não ser a população que desenvolve doença mais grave com maior frequência.
Então, num segundo momento, após vacinarmos esse pessoal, aos indivíduos de maior risco, certamente aqueles jovens, principalmente professores, funcionários de segurança, professores do transporte público e eventualmente até jornalistas, deverão ser incluídos no grupo subsequente após a vacinação dos grupos de risco. Doutor, o senhor tocou realmente num ponto muito importante. O relatório da terceira fase deverá ficar pronto até o dia 15 deste mês. E aí só depois o Instituto Butantan irá enviar o resultado para a Anvisa. Esse prazo é considerado um prazo apertado para que o órgão, a Anvisa, analise os resultados e só assim dê autorização do uso do imunizante da Coronavac? Olha, Lívia, num cenário fora de pandemia, seria absolutamente impossível, né? Nós termos a avaliação em 30, 40 dias, entregando um relatório dia 15 e aprovando dia 25, 40 dias depois. É claro que a pandemia tem exigido das agências regulatórias de todo o mundo um esforço absolutamente de uma equipe toda no sentido de acelerar todos esses processos. Mas eu volto a dizer que não é uma questão só do tempo das pessoas lerem, avaliarem, se reunirem e soltarem, vamos dizer, suas recomendações e seus laudos. Essas análises podem gerar algumas dúvidas nos estudos, podem ser solicitadas novas informações. A planta, a vistoria da fábrica pode exigir, eventualmente, algumas adaptações. Então, são prazos que, às vezes, não são tão previsíveis de serem feitos. Se correr tudo muito bem, se os dados foram consistentes, se a qualidade dos dados oferecidos pela China e pelo Instituto Butantan nas pesquisas realizadas lá na China e aqui no Brasil forem consistentes, foram bem apresentados, foram com evidências suficientemente robustas e de qualidade na sua apresentação, provavelmente gerarão poucos questionamentos, poucas dúvidas e provavelmente o processo pode ser mais rápido. Eventualmente pode precisar de algum dado. Então, o prazo é suficiente se dependente, exatamente como a gente falou, da robustez e da qualidade desses dados fornecidos pelo laboratório. Lembrando que os outros 2 laboratórios que a Anvisa já recebeu dados de fase 3, que foi a Pfizer e uma semana passada a AstraZeneca já entregou resultados preliminares de fase 3, já estão sob análise da Anvisa também. Essa seria a terceira vacina recebendo dossiês de dados de fase 3 submetidos à Anvisa. Então esperamos que tudo corra da maneira mais rápida possível, mas jamais abrindo mão da qualidade e da segurança da população. É isso mesmo, é uma questão de tempo, né, de pressa, mas é necessário ter essa segurança. O governador João Dória diz que São Paulo oferecerá 4 milhões de doses da Coronavac a outros estados. E alguns destes estados, inclusive, já manifestaram interesse. O senhor acha que o governo federal pode acelerar o processo e adiantar, inclusive, o Plano Nacional de Imunização que estava até então pré-definido para começar em março? Olha, essa é uma pergunta extremamente importante, porque eu acredito que o nosso Programa Nacional de Imunizações seria muito desejável que nós tivéssemos no país uma central única de distribuição de vacinas, onde você possa ter uma gerência nos grupos prioritários, um tratamento igual para os brasileiros, as populações prioritárias de todo o país fossem vacinadas ao mesmo tempo, para que nós tivéssemos o princípio do SUS preservado, que é a igualdade, a equidade entre todos, né? E a universalidade. Nesse sentido, se você tem um estado, um município que compra algumas doses, outro não compra nada, outro depende do governo, isso torna uma divisão, uma distribuição da vacina desigual, o que não é o melhor cenário. Vamos tentar ver se nós conseguimos que o intervalo de licenciamento, de aprovação entre as vacinas seja o menor possível para que possa ser unificado o programa, um único programa com 2 vacinas. Esse seria o melhor cenário. Se não for possível, se alguma vacina demorar um pouco mais, ou se outra começar antes, ou tivermos uma terceira vacina chegando no segundo semestre, por exemplo, todos esses cenários são possíveis. É preciso que essa distribuição
ou melhor, a oferta de vacina ao público-alvo seja muito organizada, porque nós não podemos dar uma primeira dose de uma vacina, uma segunda dose de outra vacina, os registros precisam ser bem feitos, o acompanhamento desses indivíduos vacinados precisam ser bem feitos, a monitorização dos efeitos colaterais de que vacina está recebendo, tudo isso começa a ficar bastante complicado se você utiliza diferentes vacinas em diferentes populações e diferentes municípios. Então, sem dúvida, o ideal, o desejável é que nós tivéssemos centralizado toda essa ação. Se não for possível, o Estado de São Paulo vai distribuir para alguns outros municípios, talvez alguns estados, e nós vamos ter, infelizmente, no país, população vacinada, população não vacinada, com riscos de migração de população para receber a vacina em outro estado, ou seja, não é o ambiente melhor que nós gostaríamos de ver. Sim, ontem mesmo, né, doutor, nós conversamos sobre a preocupação do turismo pela vacina aqui no estado de São Paulo e realmente isso pode acontecer, né? Imagina só, as pessoas que estão no norte, nordeste, em outras regiões, no centro-oeste, querem se imunizar, é necessário e vão ter que se deslocar até o estado de São Paulo. Imagine esse cenário. Não precisa ir muito longe, só basta a gente imaginar um município como Curitiba compra as vacinas, os municípios vizinhos ali, os moradores não vão até a cidade receber a vacina, tem municípios, estados aqui que façam fronteira, São Paulo faz fronteira com Minas Gerais, com distâncias às vezes de 10, 20, 30 quilômetros entre uma cidade e outra, no Rio de Janeiro, ao sul com o Paraná, então nós temos realmente uma perda de controle da população vacinada, nós vamos ter estatísticas, vamos dizer assim, não fiéis dessa população vacinada, que vamos achar que vacinamos talvez a população do estado de São Paulo, mas entre a população do estado vamos ter outros indivíduos que não são moradores daqui. Então, sem dúvida, cria dificuldades. É uma situação que traz enormes dificuldades em todos os sentidos, inclusive nessa do turismo. Por isso que nós contamos, eu ainda tenho esperança que a gente possa organizar um programa nacional com 2 vacinas, com 3 vacinas, aquisição de mais uma terceira vacina, por exemplo. Nós aumentaríamos a população vacinada, organizaríamos de maneira nacional. Esse eu acho que seria o melhor cenário. Embora politicamente pareça distante, eu acho que talvez na prática isso possa ser uma ideia a ser costurada. Cientificamente seria o melhor dos mundos. Inclusive, doutor, hoje nós temos a notícia que o Brasil negocia a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, a mesma que começou a ser aplicada hoje no Reino Unido. Qual que é a sua avaliação sobre a tecnologia usada para essa vacina? Ela é viável para o nosso país? Olha, essa é uma vacina excelente, a primeira vacina que apresentou seus dados de fase 3 de maneira completa. Obteve seu registro na agência sanitária inglesa, foi a primeira a submeter na agência regulatória americana, o FDA americano, que em breve deverá se manifestar ainda essa semana também, provavelmente com a aprovação dessa vacina também, com eficácia superior a 90%. Outra grande vantagem que essa vacina tem é uma vacina de produção sintética, ou seja, não há produtos vivos ali, é uma tecnologia de RNA mensageiro, ou seja, ela utiliza uma proteína feita sinteticamente em laboratório, que encurta o tempo de produção. Essa é uma outra vantagem. E como 2 grandes, vamos dizer, desvantagens da vacina, uma delas é o seu custo, é uma das vacinas mais caras que a gente tem, custa mais ou menos 3 vezes mais do que está estimado o preço da Coronavac e 5 vezes mais do que a vacina de Oxford. Então, isso é importante para um programa de saúde pública também. E outra desvantagem é o seu acondicionamento, né? Como todas as vacinas genéticas ou que carregam algum material genético, precisam ser mantidas a temperaturas muito frias, abaixo de 70, abaixo de 80 graus. Então, isso traz uma dificuldade logística, especialmente num país como o nosso, onde nós temos populações ribeirinhas, onde nós temos vacinação em Mata Atlântica, em Mata Amazônica, nós temos vacinação em florestas, regiões indígenas, em tribos indígenas, ou seja, com um grande deslocamento, os locais onde as vacinas demoram às vezes uma semana para chegarem do centro de distribuição a essas populações. Então, talvez seja uma vacina que se preste a uso em capitais
ou usam a populações como profissionais da saúde que estão mais alocados em hospitais, mas sem dúvida é possível, inclusive o fabricante tem desenvolvido tecnologias aí de transporte, de acondicionamento, para que essa vacina suporte aí cerca de 2 a 3 semanas em transporte com gelo seco, depois umas 5 dias em geladeira comum, para que se possa viabilizar a utilização em programas num país como o nosso. Bom, além dessa vacina da Pfizer, BioNTech, da Coronavac, quais outras vacinas que já apresentam bons resultados, segurança, eficácia, que o governo brasileiro poderia olhar com mais atenção para uma possível negociação? Essa é outra questão importante, que alguns perguntam, o Brasil devia comprar 5, 6, 7, 8, as 10 vacinas que estão em fase 3 de desenvolvimento ser aprovadas. Isso traz outras dificuldades também, como nós estávamos comentando, de registro, de monitorização de evento adverso, de aplicação, de distribuição. O ideal é que nós tivéssemos, né, num cenário, vamos dizer, melhor, muitas vacinas de poucos produtores e de alta eficácia. Agora, esse cenário nós não sabemos. Então, o Brasil fez 2 apostas no seu desenvolvimento, inclusive com acordos de transferência de tecnologia, com o Instituto Butantan e a vacina do laboratório Sinovac, e a AstraZeneca com Biomanguinhos, no sentido de não só adquirir uma quantidade importante de doses, mas como também a manutenção da produção no nosso território. Então, nós vamos conseguir, daqui a um tempo, produzir localmente essas vacinas, quem sabe um dia até exportar essas vacinas, graças a essa transferência de tecnologia. Foram 2 apostas que podem não ser as melhores vacinas, nós vamos ter que aguardar os dados de fase 3, e pode não ser as primeiras vacinas a serem licenciadas, né? Já não foi a primeira, a vacina da Pfizer, por exemplo, é a primeira. Então, essas apostas feitas no passado, que nos garantiu, num primeiro momento, ter doses, quantidade razoável de doses para vacinar a nossa população mais vulnerável, e nos garantiu sustentabilidade na produção ou autossuficiência na produção, corre-se o risco de termos vacinas que talvez não sejam as melhores vacinas e corre-se o risco também de nós não termos num primeiro momento essas primeiras doses. Então, são apostas, né, no cenário pandêmico com vacinas em desenvolvimento que precisavam ser feitas, ressalto aqui que o Brasil não poderia ficar parado, e agora nós podemos contar eventualmente com algumas doses no plano B e C. Agora, não acredito que a gente deva muito mais além do que isso. Nós já temos 3 vacinas, 2 com contrato de transferência, negociação com a vacina da Pfizer com mais 70 milhões de doses. Eu acredito que nós estamos aí bastante cobertos, se esses acordos saírem, para um primeiro momento, para vacinar praticamente metade da população brasileira. Doutor, nós esperamos parcimônia das autoridades para fazer uma ação coordenada, o melhor para todos os brasileiros. Nós conversamos com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, da SBIM, Renato Kifuri. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês aqui. Um ótimo dia. Igualmente.